Ao longo da história da humanidade, diversas pandemias surgiram como um desafio para a unidade da raça humana. Doenças como o HIV, a peste bubônica e a gripe suína tiveram efeitos devastadores na humanidade, infectando e matando uma quantia significativa da população mundial. Algo que todas essas doenças têm em comum é a sua origem animal, fato que é mais um ponto que as conecta com o tópico mais comentado dos últimos anos, a pandemia da Covid-19. O coronavírus foi a pandemia do mundo globalizado, um mundo altamente conectado e em movimento, o qual foi forçado a parar quase em sua totalidade por conta da sua interdependência. Esse vírus foi inovador em quão rápido ele se alastrou em volta do mundo. Porém, para entender melhor as suas repercussões globais, primeiramente temos que analisar outra pandemia que surgiu um século antes, a da gripe espanhola. I had a little bird, its name was Enza. I opened the window and influenza. A gripe espanhola foi uma doença com diversas semelhanças à Covid-19. Entre elas, foi a sua politização. Essa gripe na realidade não surgiu na Espanha, e a sua origem ainda não foi determinada de fato. No entanto, ela recebeu esse nome por conta da situação política da época. No seu surgimento, o mundo estava imerso em seu maior conflito armado até então, a Grande Guerra, posteriormente conhecida como a Primeira Guerra Mundial. Diante desse conflito, diferente de outros países, a Espanha se declarou neutra, o que fez com que, com o desenvolvimento da doença, a Espanha não censurou seus dados, como os países envolvidos no conflito, que, para não demonstrar fraqueza aos seus inimigos ou desmoralizar as próprias tropas, esconderam a ascensão dessa doença letal enquanto ela devastava o mundo. E a sua destruição foi imbatível, ceifando as vidas de em torno de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo, cerca de 1 a 2% da população mundial. Isso se dá ao fato de que, apesar de não tão conectado quanto atualmente, o mundo já se passava por um processo de amarração. Diversos países mandaram seus soldados para lutarem em países distantes e, ao voltarem, estes traziam a doença altamente contagiosa ao seu país de origem. Além de que o comércio internacional, como a exportação de grãos da Índia Ocidental, trouxeram a doença para países pobres, onde as mortes compuseram a grande maioria da média mundial. In CAFOs, viruses have an opportunity to come into contact with each other all the time. That's making it easier for a virus that exists over here on one side of the world that normally would just stay on that side of the world to travel quite quickly to another part of the world. With viruses from different parts of the world mixing and shuffling and mutating inside animals, humans have made it very easy for a nasty virus to emerge. Outra semelhança com a pandemia mais atual é o fato de como a ciência moderna estava em ascensão, diversos governos mundiais estabeleceram normas sanitárias para impedir a proliferação da gripe. Entre elas, o isolamento, a suspensão de eventos sociais e o uso obrigatório de máscaras, algo que gerou muita relutância. Nessa época vemos a origem dos primeiros grupos anti-máscara, como os Espartacus sanitários em São Francisco. Eventualmente, a população se cansou de seguir as ordens sanitárias, e com a decaída de casos em países como os Estados Unidos, a população clamava por um retorno à vida normal. E quebraram as normas, que levou a uma terceira e quarta onda ainda mais mortais da doença. Agora, pulamos para uma história de um século adiante. I feel like the coronavirus severely underestimates just how long I can survive in my room with nothing except for a box of mac and cheese. Actually, no, just cheese. It's Mexican. And Fruit Loops. No, I am gonna leave. The gang's all here. A história de como um vírus altamente letal, nascido do cruzamento do material genético de um morcego com outro animal em uma região da China, infectou os seres humanos por meio de sua alimentação, rapidamente se espalhando pelo globo, enquanto órgãos de saúde tentam lidar com sua proliferação. Ao mesmo tempo que laboratórios começam uma corrida pela vacina e figuras notáveis utilizam de redes sociais para espalhar meias-verdades sobre a doença, métodos alternativos de tratamento com remédios milagrosos
e descrença sobre as vacinas por serem criadas pela indústria farmacêutica. Ao longo de sua existência, esse vírus tem mutações que o deixam mais letal, e a população, em pânico, causa uma escassez de insumos em escala global. Isso mesmo, estamos falando do vírus MEV-1, do filme de 2011, Contágio. Birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day 1, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. No filme, em que em muitos aspectos é um espelho da pandemia real, a doença surge após ações humanas forçarem populações de morcego a se aproximarem de humanos, onde elas entram em contato com um porco que é levado a um restaurante, onde o vírus tem o seu primeiro contato com humanos. Esse filme não foi uma previsão aleatória de um futuro distópico, e sim uma análise de um futuro possível por conta de ações humanas. Quanto mais o homem entra em conflito com o meio ambiente e desloca outros animais, estes têm mais chance de entrarem em contato com ele, enquanto portadores de doenças escondidas. Outra semelhança entre o filme e a realidade é a profundidade que as redes sociais têm em suas conexões com o tráfico de informações. No filme, Alan Crumweed é um teórico da conspiração, que é saudado como profeta pelos seus seguidores fanáticos em seu blog, ao incentivar o uso de uma droga não comprovada chamada Forsythia, como uma cura milagrosa para o MEV, ao mesmo tempo que desacreditando as vacinas da Big Pharma. Lembramos que qualquer semelhança à realidade é mera coincidência. Ressaltamos também que, por conta das redes sociais, ao mesmo tempo em que a notícia do surgimento da Covid é relatada na China, ela é imediatamente relatada em todo o mundo. E nesse meio, qualquer pessoa pode compartilhar e ser criador de informações. Isso, junto com a tribalização das redes sociais por conta de algoritmos direcionados, faz com que a proliferação de fake news seja tão grande quanto a doença em si, criando legiões de movimentos anti-máscaras, anti-vax e descrentes de quaisquer fatos provenientes de mídias tradicionais. Por conta desses grupos serem originados até em países ricos, o avanço da Covid foi avassalador. A gripe espanhola ceifou 60% de suas mortes em países pobres, e apesar de, no surto de Covid-19, países ricos serem alguns dos países que individualmente têm a maior quantidade de mortes, a falta de acesso à saúde básica, combinada com o acúmulo de vacinas por países ricos, fez com que o vírus SARS-CoV-2 tivesse efeitos em nações pobres que continuam até hoje de maneira prolongada. Agora, quais são os efeitos colaterais da Covid nesse mundo globalizado? Desde a década de 90, a China surgiu como parque industrial do mundo. Como ponto de referência, em 1982, os Estados Unidos tinham 30% da sua força de trabalho em territórios estrangeiros. Em 2014, esse número duplicou para 60%, e a União Europeia seguiu da mesma maneira, com a grande maioria dessa força de trabalho sendo na China. Porém, essa interdependência foi causa de grandes desafios na pandemia. Por conta da política de zero Covid na China, o país se isolou totalmente e direcionou a sua indústria ao mercado interno, fazendo com que ao redor do globo houvesse uma falta enorme de variedade de produtos, desde insumos para esforços pandêmicos como máscaras e álcool em gel, a semicondutores para produtos tecnológicos. A falta de equipamentos de proteção individual tem sido registrada em todo o país. A nossa equipe recebeu este vídeo, feito em uma unidade de pronto atendimento de Porto Velho, em Rondônia. Aqui a colega guarda para usar. Vendo? Guarda para usar porque não tem outra.
A Associação Médica Brasileira recebeu mais de 2.500 denúncias sobre falta de equipamentos de proteção individual em unidades de saúde. 40% relatam a falta de álcool em gel. Certas pesquisas apontam que, atualmente, 95% das corporações multinacionais veem risco em fazer negócios na China, dada a sua imprevisibilidade. Gigantes tecnológicos como a Samsung e Apple já estão buscando outros países para agir como polo industrial. A Volvo vai criar a sua primeira fábrica europeia em mais de 60 anos, e a Alemanha irá investir bilhões de euros na produção própria de semicondutores, como meio de preservar a sua soberania tecnológica, de acordo com Peter Altmaier, ministro da Economia. The European automotive industry is an indispensable link in Europe's industrial value chain that we have to preserve for the future. It was facing a global drop in demand even before COVID-19 pandemic. In addition, it has been and still is under pressure to undergo a technological transformation. In the light of the coronavirus crisis, production sites worldwide had to close down unexpectedly. In this difficult and cost-intensive transformation phase, the industry was also hit by production shortfalls and a slump in economic activity. It is good that we have demonstrated our determination and ability to act at political level in Germany and Europe. Ladies and gentlemen, joining forces with you, I want to make sure that Europe continues to be a strong base for the automotive industry and will become a leading international market for the mobility sector of the future. Todos esses dados apontam para uma complexa conclusão. A pandemia enfraqueceu os laços entre diversos países, demonstrando que o mundo globalizado pode começar a se isolar novamente, já se preparando para novas catástrofes, enquanto a atual ainda não terminou. Olha aí o velho aquecendo aqui, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Largada, 1, 2, 3, 4, 5, vai, 1, 2, 3, vai, 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 cima, embaixo, embaixo, em cima, embaixo, embaixo.